Como podemos multiplicar uma fração por um número inteiro? Vamos começar com um exemplo. Temos aqui 2 sobre 5 mais 2 sobre 5 mais 2 sobre 5. Vimos que mantemos o denominador, que é 5, e somamos os numeradores. É 2 mais 2 mais 2, 6 sobre 5. Nós aprendemos que uma soma de um número com ele mesmo pode ser transformado numa multiplicação. Então, se eu somo 2 sobre 5 mais ele mesmo 3 vezes, é a mesma coisa de eu multiplicar 2 sobre 5 vezes 3. Nós sabemos que fazer 4 mais 4 mais 4 é a mesma coisa de eu fazer 3 vezes 4. Ou fazer o 4, somar o 4 com ele mesmo, 3 vezes. Sabemos que é assim que transformamos uma soma de uma parcela com ela mesma em uma multiplicação. Então, perceba que a soma de 2 sobre 5 mais 2 sobre 5 mais 2 sobre 5 pode ser transformada em 3 vezes 2 sobre 5. E que esse 3 é multiplicado apenas pelo numerador. Fica 3 vezes 2, que dá igual a 6, e o denominador se manteve. Então, na multiplicação de uma fração por um número inteiro, esse número inteiro será multiplicado apenas pelo numerador. Outra forma de você ver é o seguinte, ó. Se você relembrar, todo número natural pode ser escrito no formato de uma fração. 3 pode ser escrito simplesmente como 3 sobre 1. Numa multiplicação, devemos relacionar numerador com numerador e denominador com denominador. Então, faça 3 vezes 2, dá 6, e 1 vezes 5 dá 5. Por isso que, quando se tem apenas um número inteiro multiplicando uma fração, ele vai multiplicar só o numerador e o denominador vai se manter o mesmo. Entretanto, se multiplicamos duas frações, né? Multiplicamos, como eu acabei de falar, numerador com numerador e multiplicamos denominador com denominador. Então, por exemplo, se temos que multiplicar 1 sobre 3 vezes 2 sobre 5, vamos fazer, ó, 1 vezes 2 é 2, 3 vezes 5, 15. Como podemos dividir uma fração por um inteiro? Observe o retângulo a seguir. A região cinza representa 1/4 do total. Ó. O inteiro, o total, foi dividido em 4 partes. Foi destacado apenas essa região aqui, que representa uma das 4 partes. Então, 1/4. Agora, imagine que queremos pegar esse 1/4, essa região cinza, e dividir por 2. Então, no desenho, se eu dividir ela por 2, nós vamos ter exatamente isso aqui. Agora, queremos encontrar a fração que representa apenas essa parte azul, que é metade de 1/4. Perceba que ao estender essa divisão para todo o total, acabamos dividindo em 8 partes iguais. Então, resulta que essa parte azul é apenas uma das 8 partes. Então, 1/4 dividido por 2, né? 1 sobre 4 dividido por 2, dá 1 sobre 8. Né? Como fazer esse cálculo sem precisar desenhar, realizar essa divisão sem precisar representar através de desenhos, divisões e destacar as partes? Perceba que estávamos fazendo 1 sobre 4 dividido por 2. É como se nós tivéssemos uma fração que no numerador tem uma fração e no denominador tem um número inteiro. Nós sabemos que numa fração nós temos que o numerador é uma fração e no denominador nós temos um inteiro. Sabemos que numa fração nós tudo que fazemos em cima podemos fazer embaixo. Então eu posso vir aqui, ó, multiplicar em cima por 1/2 e embaixo também multiplicar por 1/2. Por que fazer isso? Porque perceba, 2 é a mesma coisa de eu ter 2 sobre 1. Então, vamos ver, ó, no numerador, vamos ficar com 1 vezes 1 dá 1, 4 vezes 2 dá 8.
E embaixo ficamos com 2 vezes 1 dá 2. E 1 vezes 2, 2. Vou terminar aqui, ó. Ficamos em cima com 1 sobre 8. E aqui embaixo, ó, 2 dividido por 2 dá 1. E qualquer número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Então, vai dar 1 sobre 8. Então, perceba que eu resolvi uma divisão utilizando multiplicação. Então, o que foi que aconteceu nesse processo que fizemos aqui? Perceba que na divisão de uma fração por um número natural diferente de zero, basta multiplicar a fração pelo inverso do número natural. Esse processo aqui acabou resultando em, perceba, que 1 sobre 4 dividido por 2, no processo que eu fiz, acabou simplesmente virando 1 sobre 4 vezes 1 sobre 2. E 1 sobre 2 é justamente o inverso do 2. Lembrando que é um número inverso. Nós vimos números opostos, que, por exemplo, se eu tenho 2, o oposto de 2 é menos 2. Opostos é só trocar o sinal. Agora, o inverso é, se você tem 2, multiplicando, o inverso dele é 1 sobre 2, porque 1 sobre 2 estará dividindo. Da mesma forma que se você tiver 1 sobre 3, o inverso de 1 sobre 3 é 3. Então, recapitulando, na divisão de uma fração por um número natural diferente de zero, basta multiplicar a fração pelo inverso do número natural. Nós podemos generalizar essa fórmula para qualquer situação. Se você tiver um número inteiro dividido por uma fração, ou uma fração dividida por um número inteiro, ou divisão entre duas frações. A fórmula geral é essa daqui, ó. Na divisão de uma fração por outra diferente de zero, ou como eu acabei de falar, um número dividido por uma fração, ou uma fração dividida por um número, ou duas frações. Você vai repetir a primeira, o que aparecer primeiro você repete, e multiplica pelo inverso do que apareceu depois. Então, ó, basta multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Então, vamos aplicar. Numa multiplicação, apenas fazemos numerador com numerador, denominador com denominador. Então, fazemos aqui em cima, ó, 3 vezes 2, fazemos aqui embaixo 4 vezes 7. 3 vezes 2 é 6, 4 vezes 7 é 28. Perceba que as duas frações são positivas, então positivo com positivo, o resultado continua positivo. 6 e 28 são pares, então dá para a gente simplificar por 2. Então, 6 dividido por 2 vai dar 3. E 28 dividido por 2 dá 14. Aqui, perceba, menos com mais, sinais diferentes na multiplicação. Então, resultado negativo. E fazemos numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 2 vezes 4, 8. E 3 vezes 5, 15. E 8 e 15 não dá mais para simplificar, então permanece assim. Aqui perceba que temos 6 sobre 3 vezes 7. E ou vezes 7 ou 7 sobre 1, nós vimos que é a mesma coisa. Então perceba que vamos ficar, ó, 6, tem duas maneiras de você fazer essa. 6 vezes 7 aqui em cima. Na letra C, nós temos uma situação que dá para responder de duas maneiras diferentes. Eu vou mostrar por quê. Vamos lá. Fazendo a multiplicação normal, numerador com numerador, denominador com denominador, nós temos 6 vezes 7, que dá 42, e 3 vezes 1, que dá 3. Simplificando, que dá para simplificar por 3, 42 dividido por 3 dá 14, e 3 dividido por 3 dá 1, e 14 dividido por 1 dá 14. Ou a outra forma de você fazer é o seguinte, você tem 6 e 3, e 7 e 1.
Perceba que 6 dividido por 3 dá 2. E 7 dividido por 1 dá 7. Agora faça a multiplicação. 2 vezes 7, 14. Então, se for possível você simplificar as frações antes de fazer alguma operação, melhor. Então, ou você faz assim, simplifica por último, ou faz assim, eu simplifiquei primeiro, percebendo que dá para simplificar, você simplifica primeiro, então o 6 simplificando com 3, 6 dividido por 3 dá 2, vezes 7 dividido por 1 dá 7, e 2 vezes 7, 14. Temos na letra D 1,2 vezes 2, vou fazer aqui em cima, ó. 1,2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Nós temos apenas uma casa decimal depois da vírgula, então continua sendo apenas um número depois da vírgula. Então, 2 vezes 1,2 dá 2,4. Temos aqui uma fração dividido por um número inteiro. Então, lembrando do truque, é só lembrar que, escrever aqui, é só lembrar que o 2 é a mesma coisa de ter 2 sobre 1. Nós vimos que podemos sempre fazer isso. Então, numa divisão, qual é a regrinha? Mantém a primeira que apareceu, a primeira é 8 sobre 9, então, repete a primeira vezes o inverso da segunda. Então, pegue 2 sobre 1 e escreva o inverso, fica 1 sobre 2. Então, é assim que transformamos uma divisão numa multiplicação. Resolvemos para encontrar o resultado dessa divisão. Então, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Invertendo 2 sobre 1, ficamos com 1 sobre 2. Agora fazemos o numerador com numerador, denominador com denominador. 8 vezes 1 dá 8. 9 vezes 2 dá 18. Perceba que dá para simplificar. 8 dividido por 2 dá 4. E 18 dividido por 2 dá 9. Aqui, novamente, temos uma situação semelhante a temos 5 sobre 4 dividido por 5. Então, fazemos de conta aqui, ó, que o 5 é a mesma coisa de ter 5 dividido por 1. Repetimos a primeira vezes o inverso da segunda. Então, está aqui a primeira vezes o inverso da segunda. 5 sobre 1, invertendo, fica 1 sobre 5. 5 vezes 1, 5. 4 vezes 5, 20. Simplifica agora. 5 dividido por 5 dá 1. 20 dividido por 5, 4. Novamente, divisão aqui. Então, repete a primeira. Repetimos a primeira. Vezes, invertemos a segunda. 1 sobre 4 vai virar 4 sobre 1. Uma fração negativa vezes uma fração positiva. Menos com mais, menos. Fazemos denominador com denominador, numerador com numerador. 5 vezes 4 dá 20. 2 vezes 1 dá 2. Perceba ainda que 20 dividido por 2 dá 10. Novamente, uma divisão entre frações. Mantém a primeira vezes inverte a segunda. Temos 3 sobre 2, vai ficar 2 sobre 3. E agora, numerador com numerador, denominador com denominador. 7 vezes 2 dá 14. E 3 vezes 3, 9. Em se tratando de expressões numéricas com números racionais, aquilo que já foi estudado antes será aplicado da mesma forma. Que se temos multiplicação, temos divisão, temos soma e temos subtração, as operações que são realizadas primeiro são multiplicação e divisão, depois adição e subtração. Se temos a presença das chaves, os colchetes,
e os parênteses, seguimos a ordem. Primeiro resolvemos os parênteses, depois os colchetes, depois as chaves. Se não tem a presença de nenhum dos três, seguimos ao critério de operações. Quais são as operações? Se resolvem primeiro, novamente, multiplicação e divisão na ordem que aparecer, depois adição e subtração. Agora, se tem números racionais na jogada, ficam algumas dicas para facilitar os cálculos. Por exemplo, se tem expressões numéricas que os números racionais estão na forma decimal, primeiro, antes de começar a resolver a expressão numérica, pegue todos os números que estiverem na forma decimal e transforme-os na forma de fração. Se, outra coisa, lembrando, se além de adição e subtração, multiplicação e divisão também tiver potências e tiver raízes, lembre-se das ordens. Primeiro raízes e potências, depois multiplicação e divisão, depois adição e subtração, como já foi estudado antes. Então, a primeira dica é, se tem números na forma decimal, transforme-os para a forma de fração. E a outra dica é, sempre simplifique frações. Sempre trabalhe com as frações mais reduzidas possíveis. Por quê? Porque as frações mais reduzidas apresentam números menores, então vai facilitar mais o cálculo, vai favorecer o cálculo. Então, resolvemos expressões numéricas aplicando o que já foi estudado antes. Agora, quando envolver números racionais, lembrar dessas duas dicas. Sempre transformar números decimais para frações antes de resolver a expressão numérica e simplificar frações o máximo possível. Em seu caderno, resolva as expressões numéricas abaixo. Então, vamos resolver algumas delas. Perceba que na letra A nós temos parênteses, temos soma, subtração e multiplicação. Então, seu foco é resolver os parênteses primeiro. Então, veja, temos aqui no primeiro parênteses a soma de duas frações que têm denominadores diferentes. Então, nós vamos precisar deixar as duas com denominadores iguais. Ou você procura pelo MMC, ou o outro truque que a gente ensinou, o outro método que eu ensinei. Então, perceba. Vou fazer aqui o primeiro parênteses logo. Temos 1 sobre 3 e 1 sobre 9. Mas eu posso mexer nessa fração facilmente para que esse 3 vire um 9, ó. 3 e 9 são múltiplos um do outro. Então, quando eu tenho múltiplos um do outro, isso facilita porque eu só vou precisar mexer numa fração, não vou precisar mexer nas duas. Então, perceba que se eu fizer isso daqui, ó, vezes 3 e vezes 3, vamos ficar aqui, 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 3, 9. Então, perceba que mexendo em uma fração apenas, eu consegui deixar as duas com denominadores iguais. Aí, 3 mais, mantém o denominador, que é o 9. 3 mais 1, 4. Então, veja, eu resolvi o primeiro parênteses. No primeiro parênteses, vai dar 4 sobre 9. Vou continuar aqui, ó, 4, a letra A. Vou continuar aqui, 4 sobre 9. Vezes, vamos resolver o outro parênteses. No outro parênteses, perceba que aí é a sua opção. Você ou continua resolvendo aqui ou resolve fora. No outro parênteses, vou botar aqui o primeiro parênteses e o segundo parênteses. No segundo parênteses, nós temos 5 sobre 4 menos 3 sobre 4. Denominadores iguais, você mantém o denominador. 5 menos 3 dá 2. Perceba que ainda dá para simplificar, ó. Simplificando, 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Como eu dei como dica, como eu falei, simplifica a fração sempre que possível. Então, continuando aqui. O resultado do primeiro parênteses dá 4 sobre 9. Aí, vezes, que é a operação que está aqui, vezes, o resultado do segundo parênteses, que deu 1 sobre 2. Numerador com numerador, multiplica, 4 vezes 1 dá 4. Denominador com denominador, 9 vezes 2, 18. Perceba que 4 e 18 dá para dividir por 2, simplificando. 4 dividido por 2 dá 2. 18 dividido por 2 dá 9. Então, o resultado da letra A é 2 sobre 9.
Bom, vamos agora fazer a G. Na G nós temos parênteses, colchetes, e temos multiplicação, soma, temos subtração e temos divisão. Vamos começar com as sentenças que estão entre parênteses. No primeiro parênteses tem 1/3 mais 1/9, que eu fiz agora há pouco. Nós vimos que dá 4/9. No segundo parênteses tem 5/4 menos 3/4, que eu também resolvi agora há pouco. 5/4 menos 3/4, nós vimos agora que dá 1/2. Agora vamos substituir isso ali na G. Temos colchete, aí temos um 5, que multiplica o resultado desse primeiro parênteses, que dá 4/9, vezes o resultado do segundo parênteses, que deu 1/2. Aí temos mais 1/3 aqui fora. Fecha colchete, aí tem dividido por 1/2. Ó, a multiplicação aqui você pode fazer de uma vez, se você quiser. Temos multiplicação e soma, ó, multiplicações e soma, multiplicações e uma adição. Fazemos as multiplicações primeiro. Então, veja, relacionando os numeradores, ó, o 5 eu posso fazer de conta que é 5 dividido por 1. Então, veja, 5 vezes 4 vezes 1 dá 20. 1 vezes 9 vezes 2 dá 18. Vamos resolver aqui ao lado a sentença que está entre colchetes. Perceba, 20/18 dá para eu simplificar, porque os dois é par, ó. 20/18 você dividir por 2, vai dar 10/9. Aí perceba que nós temos que somar 10/9 mais 1/3. Ó, novamente temos um 9 e um 3. Quando nós temos números que são múltiplos um do outro, basta mexer numa única fração. Por exemplo, como é que nós podemos transformar esse 3 em um 9? Para que os denominadores fiquem iguais. Posso fazer vezes 3 vezes 3 aqui, ó. Simplesmente isso. Aí vamos ficar, primeira fração não fiz nada, continua 10/9. E a segunda fração vai ficar 1 vezes 3 dá 3, 3 vezes 3, 9. Então, apenas foi necessário mexer numa única fração para que eu tivesse duas frações com denominadores iguais. Agora, 10 mais 3 dá 13, denominador 9. Então, encontramos o resultado desse colchete aqui. Aí vai dar 13/9. Temos aqui ainda aqui fora, dividido por 1/2. Como fazemos divisão? Nós mantemos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. 1/2 invertendo, vai ficar 2/1. Agora, 13 vezes 2 dá 26. 9 vezes 1 dá 9. Vamos ver a D aqui. A D tem um número decimal. Lembre-se da dica, quando houver número decimal, transforme primeiro para fração. Então, veja, 0,5, transformando em fração, vai ficar 5 sobre, como é uma casa após a vírgula, então fica 1, 0 aqui. Então, fica 5/10. Simplificando a fração agora, dá para dividir por 5 em cima e embaixo, vai ficar 1/2. Perceba aqui, lá dentro agora, aqui na letra D, o 0,5 virou 1/2, então 1/2, vezes o 2 que está aqui, mais 1/3, e aqui fora, vezes 2/5. E esse galo inventou de cantar uma hora dessa. Então, aqui, dentro do parênteses, o que nós temos? Temos uma multiplicação e uma soma, temos que fazer a multiplicação primeiro. Então, 1 vezes 2, 2, ó, e aqui embaixo fica 2. Dois dividido por 2 dá 1. 1 . 1 × 2 = 4. 1 × 2 = 4. 1 × 2 = 4. 1 × 2 = 4. 1 × 2 = 4. 1 × 2 = 4. 1 × 2 = 4. 1 × 2 = 4. 1 × 2 = 4. 1 × 2 = 4. 1 × 2 = 4. 1 × 2 = 4. 1 × 2 = 4. 1 × 2 = 4. 1 × 2 = 4. 1 × 2 = 4. 1 × 2 = 4. 1 × 2 = 4. 1 × 2 = 4. 1 × 2 = 4. 1 × 2 = 4. 1 × 2 = 4. 1 × 2 = 4. 1 × 2 = 4. 1 × 2 = 4. 1 × 2 = 4. 1 × 2 = 4. 1 × 2 = 4. 1 × 2 = 4.
Agora, temos aqui dentro que somar 1 mais 1/3. Olha outro truque muito legal aqui. Como é que eu posso transformar o 1 numa fração que fique com o denominador 3? Eu posso simplesmente dizer que o 1 é igual a 3 sobre 3. Perceba que o 1 posso fazer esse truque com qualquer número. O 1 eu posso fazer 4 dividido por 4, 5 dividido por 5, 10 dividido por 10, sempre dá 1. Então, o denominador que eu preciso é um 3, que fica com o denominador 3. Então, esse 1 eu vou reescrever ele como sendo 3 sobre 3. Aí, mais um terço agora, ó. 3 mais 1, 4. Denominadores iguais, só mantém. Então, aqui dentro do parêntese só restou 4. Aliás, restou não, resultou em 4 sobre 3. Vezes 2 sobre 5 aqui fora. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 5, 15. E por hoje é só, pessoal. Um abraço. Espero que não tenha ficado dúvida, mas se houver dúvidas, podem me procurar depois. Fiquem com Deus, se cuidem. Até a próxima aula.